Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre os padrões silábicos e os encontros vocálicos. E aí, estão prontos? Vamos nessa! Padrões silábicos vocês já viram no ano passado, mas vamos recordar. Dentro das sílabas que formam as palavras, existem unidades menores que são as vogais e são as consoantes. São 5 vogais, A, E, I, O, U. E são 21 consoantes, não é mesmo? São as demais letras do alfabeto. As diferentes combinações dessas letras formam os padrões silábicos. Veja as palavras a seguir e as respectivas divisões silábicas. Primeira palavra é estrela. 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 Reparem que a primeira sílaba é formada pela vogal E e pela consoante S. Tre, eu tenho encontro de duas consoantes, o T e o R. Tre, e também a vogal E. Estrela, uma consoante e uma vogal no Lá, ok? V de vogal, C de consoante. A segunda palavra, essa aí do lado, é celular. Celular. Consoante, vogal, C. Consoante, vogal, Lu. E consoante, vogal e consoante, lar. Tranquilo, né? Agora vamos ver a palavra cacho. É a terceira palavra. Cacho. Cacho. Na primeira sílaba de cacho, eu ouço o som do C e eu ouço o som do A, uma consoante e uma vogal. Agora observem o cho. Eu tenho a consoante C, a consoante H e o O. Se vocês perceberem, o H ele não faz som, mas modifica o som do C, tá? Então o C com o H juntinhos, eles formam um som só. A gente chama de dígrafo, mas nós vamos conhecer mais para frente, ok? Um pouco mais sobre os dígrafos. E na palavra caixa, eu tenho caixa. Cai é consoante, vogal e vogal na mesma sílaba. Dois sons vocálicos na mesma sílaba, ok? E o chá, uma consoante e uma vogal, ok? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho dos nossos estudos nos padrões VV, ou seja, quando eu tenho vogal e vogal na mesma sílaba, CVV, uma consoante acompanhada de duas vogais, e V mais V, quando eu tenho uma palavra com duas vogais, só que elas se separam. Na palavra elas estão juntinhas, mas quando a gente separa as sílabas, elas ficam separadas. Vamos conhecer? Veja as palavras a seguir e as respectivas divisões silábicas. Outro. Outro. Opa! Ou VV, duas vogais na mesma sílaba. Eu tenho aí um encontro vocálico, duas vogais na mesma sílaba. E tro, eu tenho um encontro consonantal, não é mesmo? E a próxima palavra é a bananeira. Bananeira. Vamos observar a sílaba nei. Na sílaba nei, eu tenho uma consoante e duas vogais. Reparem que as duas vogais estão na mesma sílaba, não é mesmo? Nas palavras em que ocorrem os padrões VV e CVV, dizemos que houve um encontro vocálico que não se separou, formando um ditongo, ok? Ditongo é, portanto, o encontro de dois sons vocálicos que não se separam, ficando na mesma sílaba. Então, quando eu tenho VV e CVV, eu tenho ditongo, ok? Veja as palavras a seguir e as respectivas divisões silábicas. Lu, a, ba, u. Opa!
Repare que a palavra tem um encontro vocálico. O U com o A estão juntinhos na palavra. E no baú, o A com o U também estão juntinhos. Só que quando eu separo as sílabas, elas vão ficar em sílabas separadas. Reparem aí, ó. Luar, uma vogal ficou numa sílaba e a outra vogal ficou em outra. É o mesmo caso de baú. Eu tenho uma vogal numa sílaba e a outra vogal na outra sílaba. Nas palavras em que ocorrem os padrões V mais V, dizemos que houve um encontro vocálico que se separou, formando um hiato. Então, hiato é o encontro de dois sons vocálicos que se separam, ficando em sílabas diferentes, tá bom? São dois sons vocálicos que se separam. Para finalizar, tem uma outra classificação, que são os tritongos. Além dos ditongos e dos hiatos, também há um encontro vocálico que se chama tritongo. Vamos ler as palavras a seguir? Iguais. Iguais. Observem a sílaba guais. Quando eu falo guais, eu ouço o som do U, do A e do I. 3 sons de vogais na mesma sílaba. 3. E Uruguai. Uruguai. O guai tem 3 sons de vogais, U, A e I, na mesma sílaba. Opa! 3. Tri, não é mesmo? Então eu tenho tritongo. É o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Tritongo. Ok? Revisando, vamos revisar tudo o que eu falei aqui na aula de hoje. Padrões silábicos são as combinações de vogais e consoantes nas sílabas. C significa consoante e V, vogal. O encontro de vogais numa palavra denomina-se encontro vocálico, ok? Quando 2 sons vocálicos estão na mesma sílaba, forma-se um ditongo. Por exemplo, leite. Quando eu falo leite, E com I estão na mesma sílaba. Faixa. Fai, o A com I estão na mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo. Quando 2 sons vocálicos se separam ao dividir a palavra em sílabas, forma-se um hiato. Exemplo, rainha. Rainha. O A e o I se separaram, ok? 2 sons vocálicos que se separam. E quando há 3 sons vocálicos, 3 sons vocálicos na mesma sílaba, forma-se um tritongo. Exemplos, saguão, Paraguai. Eu preciso ouvir o som das 3 vogais, ok? Eu tenho que ouvir, ó, Paraguai, ó, guai, eu ouço o U, o A e o I, certo? Nossa aula já chegou ao fim. Vou deixar vocês realizando os exercícios da plataforma. Anotem as suas dúvidas, caso tenham, tá bom? E na próxima aula, nosso encontro ao vivo, estarei tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Valeu, criançada. Tchau, tchau. A gente se vê em breve. Valeu!